Olá, o Viver Ciência está começando. O tema de hoje é uma pesquisa da UFG que pode incentivar a prática da leitura nos alunos do ensino básico. Para falar sobre este assunto, recebemos a professora Maria de Fátima Cruvinel, do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, e a professora Célia Sebastiana Silva, que também faz parte desta pesquisa. Olá, professora, é um prazer recebê-la aqui. Olá, Bruno. Professora Célia, também seja bem-vinda. Olá. E vamos saber mais sobre este assunto, que pode ser uma ferramenta útil para professores e outros profissionais do ensino básico. Bom, a ideia do projeto de pesquisa nasceu da própria sala de aula e do nosso trabalho com a leitura literária em sala de aula. E está relacionada ao meu projeto de pesquisa desenvolvido durante o meu doutorado, que investigou a literatura no ensino médio. Nós investigamos, este grupo que compõe o projeto, investiga as práticas de leitura literária na escolarização básica, portanto, mediadas pela sala de aula. E é no ambiente escolar que está a maior preocupação. Além do acúmulo de conhecimento, os alunos precisam se preparar para o ingresso no ensino superior, que é bem exigente quanto ao nível de leitura. São 6 livros literários a cada processo, né? E tem uma sistemática de manutenção dos livros literários por um período de 2 anos. Né? Então vai se fazendo a rotatividade dos livros literários de forma que cada livro literário permanece por 2 anos sendo indicado para leitura no vestibular. Além da formação do aluno, o projeto se preocupa com a maneira como ele encara o aprendizado através dos livros. E a pesquisa tratou logo de desfazer preconceitos. Basicamente, tratou dos mitos da leitura, né? Mitos como, por exemplo, ler o clássico é difícil. Então, nós partimos das próprias leituras desenvolvidas em sala de aula para desmitificar essa ideia de que ler, por exemplo, Machado de Assis é muito difícil para o jovem leitor. Bom, se a gente está falando de leitura, né, leitura de um modo geral, independente da leitura ser de um livro literário, de ser de um artigo de jornal, de uma revista, de um blog da internet, né, a leitura ela é constitutiva do sujeito. Então é importante que o candidato, né, leia os livros literários que são indicados para o vestibular, que ele tenha uma leitura mais ampliada, porque a leitura, na verdade, é uma forma de acesso do estudante aos demais conhecimentos que são avaliados na prova do vestibular. Os estudantes normalmente se encontram na biblioteca, lugar onde começam a abrir os horizontes, desde a escolha dos títulos até a finalização de cada leitura. Então, o objetivo da pesquisa foi basicamente o de reiterar a função da escola como mediadora da leitura literária, evidenciando a função humanizadora da literatura, especialmente junto ao jovem leitor. Vamos começar então agora a nossa entrevista. Professora Maria de Fátima, né, de acordo com essa pesquisa, o que influencia ou determina a prática de leitura nos alunos no ensino básico? Bem, especialmente a própria prática de ler, né? É preciso que esses jovens alunos, esses pré-adolescentes, tenham acesso aos livros, tenham acesso a práticas que sejam provocadoras desse desejo de ler, e isso já por si só determina esse contato com o livro e posteriormente a prática individual da leitura. Professora Célia, existe algum nível ideal por parte dos alunos quanto ao tempo em que uma criança deve passar a lendo? É possível medir esse nível de aprendizado a partir do tempo que a criança se dedica à leitura? Bom, o tempo seria quanto mais ele lê, mais ele vai se tornar um leitor, vai praticando a leitura e vai se firmar como leitor. Mas não existe uma determinação assim de tantas horas por dia. O ideal é que ele leia e que leia, aproveite essa leitura, né? Mais que ler somente, né, decodificar as palavras, que ele aproveite essa leitura. Tem que haver prazer também. Tem que haver
prazer. Esse é um dos fatores, né? É necessário, por exemplo, professor, identificar que tipo de leitura a criança ou o jovem, adolescente se identifica mais para que possa então investir nesse gênero? Certamente o professor, pensando que se trata da leitura literária na escola, o professor é um leitor mais experiente. Então ele certamente terá algum conhecimento e a própria prática, né, individual de leitura que vai indicar se aquele texto pode ou não interessar, pode ou não atrair, se aquele tema explorado naquele livro é um tema que vai atrair a atenção desse aluno, desse leitor. Enfim, é preciso que a experiência do professor como leitor seja levada em conta nesse processo. Nosso bate-papo está apenas começando, vamos ter também participação de especialistas e também o público através das redes sociais. Este é o Viver Ciência e a sua participação é muito importante para a gente, viu? Envie uma mensagem para o nosso e-mail, Twitter ou Facebook ou acesse a nossa página na internet. Vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho voltamos mais com essa pesquisa que pode incentivar a prática da leitura. A ciência é viva quando ela desperta na pessoa uma vontade muito grande de conhecer um pouquinho mais, de sair do lugar, de viajar, de despertar nela uma vontade muito grande de conhecer o outro, de conhecer o porquê da existência do outro e conhecer também o lugar que ela vive, o lugar que ela existe. Ao mesmo tempo que ela conhece um pouco de si própria, ela conhece o espaço onde ela vive e as pessoas que nesse espaço também vivem. Então, é um despertar de uma vontade muito grande de pesquisar um pouco do si próprio e do mundo. Voltamos a falar no Viver Ciência sobre esta pesquisa da UFG que influencia o estudo e incentiva a prática da leitura. A professora Maria de Fátima Cruvinel e a professora Célia também participam conosco aqui e a gente vai continuar o nosso bate-papo. Mas antes disso, vamos entender como este estudo pode contribuir para a prática da leitura junto com os alunos do ensino básico. Os propósitos e preferências são diversos. Eu prefiro livros ficcionais, mas eu também gosto de livros que retratam, por exemplo, a guerra. Eu gosto dos livros que falam, por exemplo, sobre a Segunda Guerra Mundial, um exemplo, Pianista. Eu curto bastante esses livros. Tipo, os clássicos brasileiros, essas coisas, são mais eruditos. Leitura literária, de contos, poemas, todos os tipos eu gosto. E quem foi que disse que para ler tem um lugar adequado? Qualquer lugar. Ônibus, escola, casa, qualquer lugar. Até para festa, às vezes, eu levo livro. A partir do estudo, houve a iniciativa do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, o CEPAI, que decretou a leitura como uma espécie de lei na escola. A escola pede que a gente leia os livros no ano. Então, para não precisar ler só os livros que a escola requer, eu tive que procurar livros novos que me deixassem mais interessadas por ele. Então, acho que foi isso. A escola meio que começou essa minha vontade de ler. Exercitada, divulgada como uma manifestação que a literatura de fato que é capaz de ampliar a visão de mundo do leitor, portanto, contribuir para a sua humanização. Além de propor a leitura, a pesquisa pretende estimular nos alunos a identificação de livros de qualidade. Ela me ajudou a ter um senso crítico maior sobre os livros que eu leio. Porque, por exemplo, eu gosto muito de best-sellers e às vezes as pessoas não gostam tanto. Então, eu leio best-sellers, mas eu vejo que ele é um pouco clichê, às vezes meio básico. O professor de literatura, eu acho que ele é tão importante quanto a escola, porque ele indica e ele ajuda a ver uma leitura que seja melhor para mim, para o tipo que eu gosto de escrever, de ler, então é ele que me ajuda. Igual conto, eu não era muito de ler, eu lia mais poemas e a partir daí eu comecei a gostar, assim, bastante.
Tanto é que hoje eu não paro de ler. A leitura, ela te leva a outro mundo e te traz muito conhecimento. Vamos continuar com a nossa conversa. Professora Célia, por que a pesquisa enfatizou a leitura literária, né? E o que são as obras literárias de acordo com a pesquisa? Então, é a necessidade, pelo fato de ser uma pesquisa, a necessidade de se fazer uma especificação, né? Se fôssemos abordar todos os tipos de texto, talvez não alcançássemos o nosso objetivo. E por entendermos também que a leitura literária em si, a prática da leitura literária, do romance, do conto, da poesia, dentro deles estão todos os outros possíveis textos. Se um aluno que dá conta de ler bem um romance, um poema, um conto, eu acredito que ele dê conta de ler qualquer outro texto, de qualquer gênero textual. Tem uma frase interessante do Barthes. Ele diz que se por algum ato de barbárie acabassem com todas as disciplinas e se restasse a literatura, ela seria suficiente, né, porque nela estão todas as outras áreas do conhecimento. Então, essa especificação da leitura literária talvez seja um pouco nesse sentido. O aluno aprende geografia, aprende história, aprende várias outras áreas do conhecimento no contato com o texto literário. Essa pesquisa fala da prática da leitura determinada também pela imagem. O consumo elevado, por exemplo, das grandes mídias hoje, com programas de televisão, internet, videogame, diminuiria, será, de alguma forma, a prática da leitura nessa faixa etária? Bem, nós podemos pensar que outras práticas tomam o tempo da leitura, digamos, porque a leitura precisa de tempo, de solidão, precisa de que o leitor dispense realmente um tempo, dedique um tempo a ela. Por outro lado, eu acho que é possível que que nós professores, mediadores, né, não somente os professores, possam provocar o jovem, a criança, o pré-adolescente para a leitura do texto literário, tentando fazer uma ponte com outras tantas questões que estariam veiculadas em outros suportes. Então eu não vejo como algo que determine definitivamente a leitura literária ou diminua a dedicação à leitura literária, a não ser nesse sentido. É evidente que um tempo dedicado à TV, ao videogame, será um tempo roubado da prática de leitura literária, por exemplo, solitária, individualizada, distanciada do barulho, das imagens. Mas se nós pensarmos na literatura infantil, por exemplo, que no Brasil é riquíssima, há um diálogo muito intenso, muito forte com o visual. Então, eu acho que a gente não pode culpar essas outras atividades. De acordo com a pesquisa, existe algum caminho, alguma linha, por exemplo, de uma leitura recomendada para os alunos do ensino básico? Bom, quando se fala em leitura literária, é difícil determinar essa leitura para criança de 0 a 2 anos, né? Existe texto literário, mas existem alguns caminhos, né? Que são interessantes de serem apresentados de uma forma didática. Posso dar uma leitura de um Machado de Assis, por exemplo, a não ser que seja muito bem mediado, para um aluno de 5º ano, por exemplo, 4º ano. Então, existe uma escolha que é feita pensando-se nos níveis de cada série, de cada uma das turmas em que se trabalha essa leitura literária. Depois do intervalo, o público e especialistas vão fazer perguntas às nossas entrevistadas aqui no estúdio, hein? Não sai daí, a gente continua daqui a pouquinho. Os principais fomentos à pesquisa são obtidos através das agências de fomento à pesquisa. No caso do Brasil, nós temos o CNPq, nós temos a CAPES, nós temos a FINEP, e no caso dos estados, nós temos as fundações de amparo à pesquisa.
Além disso, as próprias universidades têm suas fundações de desenvolvimento da pesquisa e os seus laboratórios são mantidos com recursos públicos, que são repassados no orçamento normal da universidade. Voltamos para a última parte do Viver Ciência. Estamos falando de um assunto, de uma pesquisa da UFG que buscou incentivar a prática da leitura por alunos do ensino básico, e o público também está curioso para saber mais sobre este assunto. Considerando a leitura uma prática social que tem a escola como um dos espaços de promoção, como serão propostas as atividades de leitura com os alunos para que sejam analisadas as determinações sociais e culturais que as influenciam? Além disso, eu gostaria de saber qual o sujeito que está em questão, qual que é o foco do sujeito em questão na realização da pesquisa, uma vez que o CEPAI trabalha desde a educação infantil até o ensino médio. Sobre o foco nas determinações sociais e culturais. Ora, primeiramente, de fato, a leitura é uma prática social de bastante importância, digamos assim, não é? A sua efetivação, na medida em que se acredita que a leitura leva o leitor a uma ampliação dos seus horizontes, da sua visão de mundo. Enfim, de posse dessa prática ou dessa competência, esse aluno pode ampliar suas condições também de se perceber nesse mundo. E a forma como isso, digamos, é proporcionado é justamente buscando desenvolver práticas que ele possa, de fato, participar, então buscando torná-lo um leitor mais efetivo, mais autônomo, mais eficiente. E se nós pensarmos nessas determinações sociais e culturais, nós também temos o próprio horizonte ficcional ou poético, em que se pode tentar levar o aluno, o leitor, a perceber essas determinações sociais, digamos, na trama literária, né? Então, não há como dissociar tanto o universo ficcional, né, o objeto da literatura, que é o próprio homem, a própria sociedade, dessas determinações. Então, na medida em que ele está, de fato, em contato com esse universo, ele está, digamos, desenvolvendo uma percepção desse universo, né? E do ponto de vista da contribuição social da escola, acredito que seja justamente a partir do momento em que se disponibiliza a esse jovem leitor textos e também propostas que motivem a leitura. O aluno, primordialmente, nós não temos uma limitação, o aluno da primeira fase, da segunda fase do ensino médio, são todos os alunos. E a pesquisa também não se restringe aos alunos do CEPAI, né? Ela tem o foco também no professor, na formação do professor, à medida que o CEPAI trabalha também com as licenciaturas, com os estágios, né? Com a formação do professor. E, para além disso, a pesquisa vai a outros campos, a outras escolas. Ok, vamos a mais uma participação. Eu gostaria que as professoras comentassem um pouco sobre essa questão, né, que ainda existe de professores e professoras que formam decoradores de regras gramaticais, mas não formam leitores, como se não fosse possível atrelar a gramática à literatura, a gramática à leitura de textos não apenas literários, como textos expositivos, argumentativos, né? Então, gostaria que elas comentassem sobre isso, sobre esse mito que se tem sobre ensinar ou gramática, ou literatura, ou redação, digamos assim, né? Que muitas escolas separam isso como se não fosse a mesma coisa, língua portuguesa. A leitura do texto literário pode levar o aluno, por exemplo, a produzir um texto. Então, estaríamos já contemplando a redação.
Então, a gramática da língua, ela está presente num texto. Pode-se explorar essa gramática justamente em função do sentido que se pode construir naquele texto. Então, não vejo por que definitivamente separar. Olha, Maria Clara Dunk, via Facebook, ela fala o seguinte, interessante a história dela. Eu passava as manhãs na sala dos professores, no campus da UFMT, enquanto minha mãe dava aula de português. Para me distrair, ela deixava a mesa cheia de livros infantis, fora que minha mãe sempre fez questão de me presentear a mim e ao meu irmão e seus afilhados com livros. Foi assim que eu tomei gosto pela leitura. É tudo uma questão de incentivo, nós falamos disso ainda há pouco a respeito. E também a Heloísa Amaral disse que sempre via seu pai lendo algo e por isso começou a se interessar por esse mundo. Rogério Andrade diz que vários outros se lembram da importância, ele e vários outros, na verdade, lembram-se da importância da coleção dos livros Vagalume. Inclusive, nós falamos sobre isso essa semana, né? Foi muito divulgado e tal, e isso foi até um gancho para que as pessoas viessem a participar. Muitos disseram, não, eu lia os livros da coleção Vagalume. Wilton Araújo, Cecília Teixeira, Delma Pimentel e Josefina Amélia Alvarenga disseram que leram todos os livros da coleção e que isso acabou criando desde cedo o hábito pelo gosto da leitura. Seria realmente isso, inserir no contexto infantil, na rotina da criança, esse hábito de ler? Esse objeto que é o livro e acaba que é o livro e a prática. E, evidentemente, as pessoas em volta também demonstrarem o interesse, o gosto. Quer se tornar um pesquisador? Chegou a hora de saber como é possível fazer pesquisa a partir da graduação no curso de Letras da UFG. O aluno da Letras, a partir do momento que ele ingressa no curso, ele já começa a conhecer os projetos de pesquisa dos professores. E no segundo semestre, ele já pode se candidatar a uma bolsa de iniciação científica, dependendo da sua nota, do seu desempenho, né? Porque a seleção para a Bolsa de Iniciação Científica, ela é muito concorrida. A Faculdade de Letras, ela oferece, na pós-graduação, em nível stricto sensu, que é o programa de pós-graduação em Letras e Linguística da Faculdade de Letras, o mestrado e o doutorado. Mas a Faculdade de Letras também oferece, esporadicamente, cursos de especialização que são lato sensu, nível lato sensu, para professores de escolas, pessoas que formaram há muito tempo e querem voltar a estudar. No seu programa de pós-graduação em Letras e Linguística, como se trata de um curso misto, ele oferece duas áreas de concentração. Áreas de estudos literários e a área de estudos linguísticos. A área de estudos literários enfoca os estudos da literatura brasileira, literatura portuguesa, teoria da literatura. A área de estudos linguísticos, dentro de suas linhas, engloba pesquisas nas áreas de línguas indígenas, da língua portuguesa, das línguas estrangeiras, inglês, espanhol, formação de professores de português, inglês e espanhol, análise do discurso. Então nós temos uma gama muito grande de especialidades que o aluno que se interessar pela área de letras pode procurar e cursar no nosso mestrado e no doutorado. Então ele tem que preparar um projeto, encaminhar esse projeto para uma das linhas de pesquisa que ele se interessar em desenvolver uma pesquisa. A segunda etapa é uma prova específica de conteúdo, então ele também tem que estudar, existe uma bibliografia básica que fica sempre disponível no site. Quando a gente divulga o edital do processo seletivo, ele pode procurar essas referências, comprar os livros e estudar. E a terceira etapa do processo seletivo, que consiste em uma entrevista. Então, ao final de todas essas etapas, o aluno ele vai ser aprovado ou não para o mestrado e o doutorado do programa. Bem, estamos chegando ao final do programa. Professora Célia, muito obrigado pela participação, por ter atendido o nosso convite. Eu agradeço, acho que é uma forma também de divulgarmos a nossa pesquisa. Eu acho que
a prática da leitura literária, eu especificamente volto as minhas pesquisas para a leitura de poesia, o que não é algo fácil, porque há uma resistência muito grande em relação à leitura de poesia. Mas enfim, acho que à medida que quanto mais divulgamos, tanto melhor podem ser os resultados que a gente obtém com isso, né? Então, é isso, agradeço. Professora Maria de Fátima, também foi um prazer recebê-la aqui desde o início da construção das reportagens, ela nos atendeu muito bem. Obrigado pela participação. Alguma consideração que a senhora queira fazer? Eu também agradeço. Bem, acho que é interessante colocar a necessidade de reafirmar o espaço da sala de aula, pensando nos meus colegas, né, nos professores, como um campo vastíssimo e muito frutífero para a pesquisa, né? Então, gostaria de reafirmar isso. Obrigada. Muito obrigado. Para você que nos acompanhou nesse universo das pesquisas acadêmicas, muito obrigado pela audiência. Na próxima semana, vamos mostrar por meio de mais um estudo da UFG como o conhecimento científico está presente nas nossas vidas. Continue acompanhando a programação da TV UFG.